Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Facuri e hoje a gente vai falar: você é discípulo de Jesus? Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. João 13, 34 e 35 diz: Eu lhes dou esse novo mandamento, amem uns aos outros assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se tem uma coisa que parece fácil, mas que não é amar as outras pessoas, né? Mas a gente deve amar e a gente deve saber que, acima de tudo, a gente tem que ser legal com as pessoas. Isso é o mais importante, né? Que as pessoas olhem para você e te achem uma pessoa super legal. Logicamente sem pecar, né? Porque tem gente que vai achar super legal que você cometa alguns pecados. Mas que elas olhem para você e digam, puxa, essa é uma boa pessoa. Acontece que a gente tem tantas informações, né, da Bíblia, e tantas informações também da vida, do nosso dia a dia, é tanta coisa na nossa cabeça, que muitas vezes nós somos cristãos e a gente quer ser o mais cristão possível, mas a gente perde um pouco do foco. Né? Você perde um pouco do foco que, acima de tudo, você deve agir em amor com as pessoas, você deve estar amando as pessoas, abençoando as pessoas. E olha, eu não estou falando só de ajudar as pessoas, é lógico que isso é super importante, mas eu estou falando de você ser uma pessoa agradável, uma pessoa que é alegre, que é divertida, uma pessoa que é leve, uma pessoa que alegra mesmo os ambientes que chega. A gente tem que ser aquela pessoa que, quando chega, ela traz uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra que vai alegrar as pessoas. A gente tem que ser como Jesus foi, porque Jesus era assim. Tem muita gente que acha que Jesus só chegava e ficava corrigindo as pessoas, mas a verdade é que ele era uma pessoa super agradável, uma pessoa que estava lá também para corrigir, mas ele era agradável, ele procurava alegrar as pessoas. A gente, inclusive, vê um pouco no comportamento de Jesus um certo sarcasmo, ele era um cara engraçado também, né? Por exemplo, aquela mulher que foi apanhada em adultério, na hora que ele começou a escrever, né, no chão, tem uma hora, e daí todo mundo começou a sair, foi embora e tudo, ele vira, ele olha para ela e pergunta, todo mundo foi embora? E isso era um certo sarcasmo, dizendo, por que será que todo mundo foi embora? Será que eles ficaram com medo? Será que eles entenderam o que estava acontecendo? Será que eles entenderam que não era só você a pecadora? A gente tem mania de achar que uma pessoa que vale a pena a gente considerar o que está falando é uma pessoa séria, brava, e isso não tem nada a ver com o que Jesus passou. A gente não pode esquecer que a alegria, ela é um dos frutos do Espírito, inclusive ela é o segundo, né? E assim, apesar de a Bíblia não dizer isso, eu acredito que os frutos do Espírito, eles estão numa ordem de importância, porque como o amor é o primeiro, a gente sabe que o amor tem que sempre estar em primeiro lugar, a alegria está em segundo lugar. Então, ser alegre também faz parte de ser um cristão. Mas daí você se pergunta, nossa, mas então eu vou ter que estar sempre alegre, 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 eu não posso chegar e corrigir uma pessoa? Não, você pode, você deve, em muitas situações você deve corrigir as pessoas. O problema não é se você vai ou não corrigir, mas é a maneira que você vai corrigir. E daí a gente vai falar então de um outro fruto do Espírito, que é a amabilidade. A maneira como você fala com as pessoas faz toda a diferença. E apesar de a gente não saber, né, a gente não consegue saber qual era a maneira que Jesus falava com as pessoas, porque a Bíblia, ela não tem entonação. A gente consegue imaginar, né, até porque esse é um dos frutos do Espírito, a gente consegue imaginar que ele era muito amável com as pessoas. E a gente deve ser assim, a gente deve buscar ser o mais amável que a gente puder com todo mundo em todas as situações. Só que daí, falando em amabilidade, a gente vai para um outro fruto do Espírito, que é o domínio próprio, porque dificilmente você vai conseguir ser sempre amável se você não tiver domínio próprio. É lógico que é muito fácil a gente ser amável quando a gente está numa boa, quando está tudo bem, quando a gente está feliz. Só que em muitas situações da sua vida, você não vai estar assim. Você vai estar enfrentando uma situação
que é desagradável, que uma pessoa falou uma coisa que você não gostou, que fez uma coisa que você não gostou, que a sua paciência já está muito mais curta, mas a gente deve dar muita importância para o domínio próprio, porque é do domínio próprio que vai depender a sua amabilidade em muitas situações. E a falta de domínio próprio, a falta de amabilidade, ela pode detonar com muitas coisas na sua vida, principalmente os seus relacionamentos. É por isso que é bom a gente ouvir o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é aquela voz que, em meio a todas as outras vozes que estão na sua cabeça, é uma voz bem amável e a gente deve aprender como a gente deve agir com as outras pessoas, com o jeito que ele fala com a gente. Bom, se você tem dificuldade de ser amável, de ter um domínio próprio, peça a Deus, né? Peça a graça para que ele possa, para que você possa agir dessa maneira. Ele vai te dar essa graça, ele vai te ajudar, né? Então peça a Deus, é muito importante que você peça para que você tenha essa ajuda na sua vida. Não se esqueça então, né, que o maior foco da sua vida é abençoar as pessoas e ser legal com as pessoas. Todo mundo deve olhar para você então e te achar uma ótima pessoa. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.